Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver um pouco sobre como surgem, como se desenvolve as sociedades ou civilizações que consideramos ou que denominamos de sociedades, civilizações orientais. Coincidentemente, essas sociedades, essas civilizações também são conhecidas como sociedades, civilizações africanas. Como são assuntos bem amplos, que requer da gente o conhecimento de vários pontos, achamos por bem dividi-lo em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos ver sobre o Egito, sobre a sociedade núbia e sobre a sociedade mesopotâmica. Então, neste primeiro momento, eu até coloquei essa imagem aqui para se referir a essa ideia que nós temos do que é uma sociedade ou uma civilização oriental, restringindo-a, fixando apenas a ideia de que esse período histórico se passa apenas no Egito. E, no entanto, não é. A gente pode destacar diferentes povos em diferentes momentos da história da humanidade que fazem parte dessa civilização, da civilização oriental. No entanto, as sociedades que mais se destacaram, seja pela sua história, seja pelo seu envolvimento ou como o curso de seu desenvolvimento influenciou na história da humanidade, são essas que aqui nós iremos tratar. Então, nesse primeiro slide, a gente vai entender o que é uma sociedade oriental, a que denominamos sociedade oriental. Então, nessa imagem aí, vocês podem observar que traz uma característica própria de um determinado povo que era comum aos outros, a forma de representação cultural. Então, antiguidade oriental, por assim dizer, é o termo que utilizamos para distinguir, ou seja, diferenciar o que se passa no Oriente e o que se passa no Ocidente, com relação à história da Grécia e da Roma, por exemplo. Essas sociedades, romana e grega, elas fazem parte da antiguidade clássica ocidental, enquanto as sociedades que vamos ver hoje aqui fazem parte da sociedade oriental, certo? Então, a gente já viu o que é. Agora vamos ver a quem se refere essa denominação de sociedade oriental. Vejam só, essa denominação se refere aos povos que viveram, se tratando de antiguidade, e que vivem, se tratando de atualidade, nessa região que nós conhecemos por Oriente Médio. Essa região, o Oriente Médio, que fica por aproximadamente ali no norte da África, parte do leste e do norte da África, de todo o norte da África. Abrigou comunidades como a Mesopotâmia, o Egito, a Pérsia, a Núbia, fenícios e hebreus. Esses são alguns desses povos que viveram nesse espaço geográfico a quem nós denominamos de Oriente, certo? Então, uma característica que era comum a todos, não quer dizer que todos, pessoal, tinham essa mesma forma de organização administrativa, cultural, social, mas uma forma muito comum a todos era a diversidade cultural que esses povos apresentavam. E a cultura, a religiosidade, a sociedade, a forma como a sociedade estava estruturada, seja com relação à estratificação social ou até a mobilidade, era algo que permeava, ou seja, que era comum a todos esses povos. Então, quando a gente vai entender a quem se refere, a gente sabe que são esses povos que ocupavam esse espaço geográfico ali no Oriente, no norte e leste da África, e que tinha
costumes em comum. Nessa imagem aqui, observem com atenção. A gente consegue observar, ou a gente consegue entender, mesmo que superficialmente, como estava organizada a sociedade nesse período. Então, por exemplo, no Egito, existia a figura do faraó, que vocês vejam que ela está no topo da pirâmide social, ou seja, era assim que a sociedade ela era organizada. Então, quem detinha os altos cargos, quem tinha uma vida privilegiada, por assim dizer, era esse primeiro grupo aqui, que era composto pelos faraós, pela família real, a nobreza e os sacerdotes. No meio da pirâmide, que já vai o quê? Segurar essa parte de cima, a gente consegue encontrar os mercadores, os escribas, os militares, ou seja, eles eram um grupo social que era intermediário. Eles estavam entre a nobreza, o mais alto posto social, e estavam entre os artesãos, camponeses e escravizados, que eram a base da pirâmide. E vocês observem ainda mais, a leitura dessa imagem que a gente pode tirar, é de como essa pirâmide triangular, ela representa a desigualdade que era dada pela estratificação social. Esse ponto que vocês veem aí no slide. A estratificação social é isso, pessoal. É como uma sociedade divide-se em seus agrupamentos. E a mobilidade social, que era quase nula nesse período, é como as pessoas desses grupos conseguem se mover para ocupar outros espaços sociais, certo? Então, a quem se refere a gente já sabe, né? Que são esses povos que estavam localizados ali ao norte e leste do continente africano. Agora, só uma questão para a gente frisar que eu acho que convém e é importante discutirmos. África não é um país. África é um continente com cerca de 55 países. Então, discutir o continente africano nessa perspectiva nos faz observar como durante muito tempo a visão errada sobre esse continente foi passada. Foi passada uma visão de um continente pobre, que vivia à margem da comunidade internacional. E, no entanto, quando a gente vai ver a ocupação do território africano, é que propiciou ou desencadeou todos esses problemas que nós conseguimos observar hoje. Então, o que a gente vai observar com atenção nessa aula de hoje é desmistificar as sociedades antigas. Então, o berço da civilização ocidental não está apenas na sociedade clássica, né? Na antiguidade clássica, greca, romana. A gente encontra traços dessa organização social também aqui no Oriente, no Egito, um país africano, certo? Então, eu trouxe aqui um pouquinho mais sobre o Egito para a gente desmistificar talvez uma ideia de que é um país que só tem características antigas, que é um país que tem uma vertente apenas turística. Pela bandeira aí deles, você já tem uma ideia da organização social em que eles estão alicerçados. Abaixo, nessa imagem aí, eu trouxe uma imagem que encontrei na internet da vista aérea da cidade do Cairo, que é a capital do Egito. Então, observem como essa cidade, essa capital do Egito, ela é desenvolvida, urbanizada, organizada administrativamente como qualquer outra cidade do mundo.
e não deixa de ser uma sociedade africana. Então, ao lado, eu trouxe outro elemento cultural do Egito, que são as pirâmides. Então, alguns alguns pontos sobre o Egito, é importante a gente colocá-lo. É o terceiro país mais populoso do continente africano. O rio Nilo banha e através dele se desenvolve diversas atividades econômicas do país. É cortado pelo deserto do Saara, ou seja, grande parte do seu espaço geográfico não é habitado. Possui indústrias têxteis, alimentícias, de gêneros alimentícios, e para exportação, o seu produto principal, um dos seus produtos principais é o petróleo. Então, a partir disso, a gente já observa com outro olhar esse país africano. Ele não está ligado àquela antiguidade clássica apenas. A antiguidade clássica é utilizada como um elemento que atrai turistas e desenvolve a economia daquele lugar. Algumas outras características culturais desse espaço por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, que é uma das mais antigas do mundo. Observem nessa imagem. Ela está à esquerda, onde marca esse espaço, aqui logo ao canto. E ela mostra o poder aquisitivo. Ela mostra a ideia que esses povos já tinham há muito tempo da importância da leitura para o desenvolvimento do indivíduo. Outras características culturais que a gente pode citar do Egito, por exemplo, é a religiosidade, que é o Islã. Ah, professora, mas só existe o Islã como religião? O Islã é a religião oficial? Olha, pacificamente convivem outras religiosidades, mas a religião de mais de 70% da população, que é a predominante, é o Islã. A língua é de origem árabe, mas isso não quer dizer que a gente não encontre nos dialetos atuais influência de outros povos. Como religiosidade ainda, eles trazem características das religiosidades da antiguidade, que eram repletas de deuses politeístas. Convivem nesse espaço cristãos e muçulmanos. A maioria tem como profeta Maomé e cultuam como Deus Alá. A Núbia, outra sociedade, outra civilização que a gente vai mencionar, pessoal, para destacar sobre esses povos da antiguidade oriental. Mas, professora, Núbia, nunca vi falar sobre nenhum país com o nome de Núbia. Então, Núbia é o nome anterior ao que é dado hoje. Hoje nós conhecemos essa região que se denominava Núbia como Sudão. O Sudão, por sua vez, está dividido em Sudão e Sudão do Sul. E traz uma característica bem interessante. Observem aí no mapa. Como ele está, os limites geográficos deles, que faz fronteira com Chad, com o Egito, com a Etiópia, e é o lugar que a gente pensa que é o Egito, onde está concentrada a maior quantidade de pirâmides do mundo, mas não é. É no Sudão onde essas esculturas, onde essa arquitetura, em sua maioria, está concentrada. E o Sudão, pessoal, ainda traz outra característica interessante. Além de colonizado pelo Egito, ele passou a ser colonizador. Então, num período de de mais de 3 décadas, os faraós negros governaram o Egito, e a partir disso a gente vê que a expansão desse lugar, ele se deu de forma muito forte.
Então, quando a gente vai falar sobre a Núbia, que hoje compreende, né, o território onde está o Sudão, ela foi uma região do Oriente que teve importante influência do Egito, mas ao mesmo tempo também influenciou essa civilização tão importante para a humanidade. Mas tem outras características culturais sobre esses povos que valem a pena a gente comentar. Observem aqui essas imagens que eu trouxe para a gente observá-la de forma mais tangível, de forma mais clara. Aqui embaixo está a capital do Sudão. Acima a gente vê que é uma cidade desenvolvida, organizada, urbana e organizada. Acima a gente vê um faraó negro. E ao lado a gente vê a bandeira atual desse país. E tudo isso que tem a ver, são símbolos culturais que remontam ou que nos fazem observar de outra maneira. Muitas vezes o preconceito histórico nos faz entender que esses lugares do continente africano retratam apenas aquelas cenas inóspitas, ou seja, aqueles lugares de não vivência. E, no entanto, há outras leituras que podem ser feitas. Há história antes da colonização europeia, há uma urbanização como em qualquer outro lugar do mundo. Então, uma das características culturais históricas desses povos são a utilização dos hieroglifos, que é aquela escrita desenvolvida pelos povos egípcios. Tanto que eu falei no slide anterior, né, pessoal? Eles se relacionavam muito, dada a proximidade, e que um colonizou o outro em diferentes momentos. A arte egípcia também influenciou muito, tá? Daí a quantidade de pirâmides que a gente encontra no Sudão. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, vou pular esse tópico e falar sobre os demais, que é bem rápido. A língua. A língua oficial no Sudão, hoje, ela é falada, ela pode ser encontrada pelo inglês, o francês e outros, é uma tríade. No entanto, pela quantidade de povos, a quem denominamos de tribos, os dialetos são inúmeros, existem inúmeras línguas faladas. Então, falar de uma língua oficial desse povo hoje, na atualidade, é entender que o Estado tinha que definir uma língua comum a todos para facilitar a comunicação. No caso, não é uma, são três: o inglês, o francês e outra. E a religiosidade, o Islã, que é uma religiosidade comum a mais de 50% da população. Então, é importante a gente observar essas características, lembrando ou fazendo referência a essas outras denominações e não hegemonidade, ou seja, aquilo que é comum a todos, mas que há também uma diferença que é sentida ou é observada. Por fim, a gente vai falar sobre a Mesopotâmia. Nesse mapa aí, eu trouxe para a gente discutir, por que o nome Mesopotâmia? Essa região, se vocês observarem no centro do mapa, que ela está entre os rios. Então, o nome, a nomenclatura da palavra Mesopotâmia vem disso, uma região entre rios. E que rios seriam esses? Rio Tigres e Rio Eufrates. Além disso, nesse espaço geográfico, estiveram ou ocuparam os povos sumérios, os amoritas, os assírios, os caldeus, além dos acádios e elamitas. Mas um povo chama muita atenção, não que os outros não tenham tido sua importância cultural. No entanto, os sumérios, por exemplo, foram esses povos que desenvolveram
as bases da escrita oriental que influenciaram muitos outros povos. Então, a localização atual desse espaço geográfico, onde hoje a gente denomina de Mesopotâmia, ela está nessa parte que compreende entre o Egito e a Pérsia. Algumas características culturais aqui nessas imagens a gente pode observar, ó, a arquitetura. Uma coisa muito forte sobre a arquitetura é que, diferente das pirâmides egípcias, esses povos desenvolveram uma arquitetura tão grande quanto, mas que tinham outras finalidades. As pirâmides eram utilizadas como urnas funerais, já as zigurates eram utilizadas como espaços de culto aos deuses. Então, lembrem que eu disse lá no começo da aula, são sociedades orientais, possuem características próximas umas das outras, mas em si elas têm suas diferenças. É a mesma coisa de a gente falar, pessoal, trazendo um exemplo mais para o próximo, sobre o Brasil. O Brasil está onde? Na América do Sul. No entanto, outros países que compõem a América do Sul possuem características próprias para a sua organização administrativa, cultural, religiosa, entre outros. Então, observem na imagem ainda a escrita cuneiforme. Esse tipo de escrita cuneiforme, que é importante a gente frisar, ele trata, diferente dos hieroglifos, uma forma de comunicação que esses povos estabelecem para retratar seu dia a dia, para organizar sua economia, suas finanças. Então, esse tipo de escrita desenvolvida pelos povos mesopotâmicos, eles ainda hoje são importantes para a gente entender aquela organização social. Então, ao longo do desenvolvimento da escrita, a gente pontua a escrita cuneiforme dentro de sua importância para entendermos a comunicação em um determinado período. O desenvolvimento científico, por isso eu coloquei essa imagem que está à nossa direita, ele teve, por esses povos, uma organização que até hoje compreende. Então, a observação da astronomia para o desenvolvimento matemático, o domínio em si da matemática foi um ponto muito importante por esses povos. E isso, pessoal, é importante a gente entender, porque influencia, por exemplo, a antiguidade greco-romana. Quando a gente vai observar a origem da filosofia, por exemplo, a gente vai ver que esses povos do Oriente Próximo, eles contribuíram para as bases da filosofia ocidental. Então, não apenas a filosofia, como a astronomia e matemática sofreram essa influência também. Por fim, a gente pode comentar sobre as cidades-estados, que é uma característica bem própria dessa sociedade, é uma característica que leva a gente a entender quando a gente está falando sobre esses povos, que são as cidades-estados. Então, professora, o que são cidades-estados? São aquelas cidades que possuíam administração própria, administração política, administração cultural, e isso, diferente de outros povos que tinham reinos, isso pontua uma forma de organização administrativa diferente. Então, quando a gente está estudando sobre o Oriente Próximo, Antiguidade Oriental, a gente vai pegando essas características para entender sobre cada um desses povos de forma específica, certo, pessoal? Então, até a próxima aula, onde a gente vai desenvolver ainda mais um conhecimento sobre esses povos do Oriente Próximo, da Antiguidade Oriental, para compreendermos
essa organização que se dá há muito tempo dos povos que influenciaram a cultura ocidental, por exemplo.